E aí, meus sumidos? É, Voltando aqui à produção ativa, tô com esse daqui, com essa koala, North is Until Perceptive, 6 lúpulos, né? 6 lúpulos e ainda o selo aqui Hop Hashed. Hop Hashed é o lúpulo bruto, né? Então é um lúpulo com muito mais potência. Então, além de ser 6 lúpulos, o formato deles induz a algo que é extremamente forte e amargo, né? Então, saúde a todos. Como hoje é pré-feriado, pode beber. E como já passou de meio-dia, naturalmente, também pode beber. Falando aqui mais especificamente, 6 lúpulos: Amarillo, Eldorado, Mosaic, Citra, Galaxy. Então, indo de um a um, devagarinho, né? O Galaxy, ele tem algo mais relacionado a frutas amarelas, como maracujá e pêssego, né? Lógico, é mais cítrico, por causa do maracujá, mas ele atende a essas propriedades, né? Dando aqui aroma ao mesmo tempo que dá sabor, né? O Amarillo, né? Ele tem um lúpulo mais cítrico, né? E combina aqui laranja com maracujá. O Eldorado, ele também tem qualidades de amargor, né? E aqui ele vai trazer pera, melancia, algo relacionado a frutas mais tropicais, enquanto vai regularizando aqui a carbonatação. Vou continuando falando sobre o Mosaic, que também tem 3 propriedades nesse, por acaso, que é o sabor, aroma e amargor. E tem aquela história de pepinho, frutas cítricas, também leva um pouco de manga. E o Citra, né? O Citra, o queridinho, tem o limão, frutas tropicais, evidentemente que o grapefruit, né? Que ninguém gosta de comer grapefruit, mas a sensação que o grapefruit proporciona é realmente uma sensação inconfundível, aquela sensação de fazer careta, e é a sensação para quem gosta de cerveja, né? O amargor. Então, dito isso, saúde. Temperatura ideal entre 5 a 6 graus por aí. Não pode ser abaixo de zero, nem nunca nessa vida, nem tão perto, porque quanto mais gelado, mais anestesia as papilas, né? Então, apreciando. E por incrível que pareça, acreditava que o amargor fosse mais forte. Eu não tenho como consultar o IBU aqui, mas o teor alcoólico aqui gira em torno de 8%. Então agora chega de blá blá blá, e falando um pouco sobre o que eu venho trazer hoje, que é a teoria do working de justiça, que é um capítulo específico do Levando Direitos a Sério. É uma teoria onde ele vai tentar trabalhar com os argumentos já apresentados por Rawls. Para quem não se lembra, a teoria do Rawls leva em consideração a posição original, em que as pessoas, sob um véu de ignorância, não sabendo quais são as suas preferências, qual é a sua classe social, eles escolhem um princípio, escolhem o que seria a justiça. Então é uma justiça procedural aqui, é pelo procedimento que se obtém justiça, e por isso que ele dá o nome da justiça dele como justiça como equidade, porque todos estão numa posição original. Dando um exemplo aqui, é como se as pessoas não soubessem aqui, fossem comer um bolo, mas ela não soubesse qual é o lugar na fila. Existe uma fila, sabe que existe uma fila, mas ela não sabe qual é o lugar da fila. Então qualquer tendência nessa situação de ignorância, na qual você não tem essas informações, a tendência é que todos repartam um bolo da mesma proporção, para que todos tenham a mesma, para que todos saibam o quanto vai comer, né? Então, basicamente, essa ideia de véu de ignorância, que a partir dessa desconhecimento das suas metas específicas, dos seus gostos, preferências, as pessoas iriam convencionar os melhores princípios. E no caso do Working, ele vai revelar 2 princípios escolhidos principais. O primeiro deles é princípios relacionados a liberdades políticas. E o segundo princípio é o princípio da diferença, que ele é um princípio revelado aqui, que aceita as desigualdades, mas desde que essa desigualdade
proporcione um benefício melhor para toda a população, né? As desigualdades são aceitas desde que possam promover melhores benefícios. Então, por que tem um maluco muito rico, que é o dono do capital, e pessoas mais pobres? Porque certamente esse dono do capital, essa pessoa muito rica, ele é capaz de fazer aquecer a economia ali, gerar empregos, renda, movimentar, circular mercadoria, enfim. Aí, como isso, lógico, um exemplo bruto, como isso forneceria melhores condições para todos, todo mundo ia aproveitar desses benefícios, alguns tipos de desigualdade, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, seriam aceitas. Beleza, esses são os dois princípios do Rawls. Mas o que o Dworkin quer se meter na teoria do Rawls? Por que ele não cria a própria dele? Porque o Dworkin, ele também aceita a teoria do Rawls. Ele concorda com alguns pontos da teoria do Rawls, mas ele sente que essa questão toda aí da posição original é uma questão que não está muito bem amarrada. O que ele quer dizer com isso? Ele acredita que a posição original é apenas um meio para uma teoria mais ampla, né? Que produz o fim dessa teoria são os princípios de justiça que são produzidos, só que ele quer colocar um olhar para o que vem antes da posição original, né? Em outras palavras, por que a posição original ela é possível? Por que a posição original é possível? E aí ele vai argumentar que a posição original, a decorrência dela, a questão de todos terem um tipo de ignorância, um desconhecimento das características, das preferências, da condição social, isso só é possível porque existe um direito fundamental à igualdade. E é esse direito fundamental à igualdade, como o exemplo do bolo, as pessoas não sabem qual é o lugar da fila, essa ignorância vai fazer com que as pessoas tenham possibilitada justamente por causa de um sentimento de igualdade. A posição original, ela vai dar certo? Vai. Ele concorda com a posição original. E é lógico, ele sabe que isso tudo é uma teoria abstrata, é hipotética essa posição. Além do mais, é uma teoria baseada no contrato social. Só que, assim, um contrato hipotético jamais será um contrato. Então não tem cláusulas, não tem nada nesse sentido. E algo que possa ser exigido depois. Mas a teoria dele, em contrato social, ajuda a explicar muitas coisas. E eu vou chegar lá daqui a pouco, porque é uma teoria baseada em direitos. E não uma teoria baseada em deveres, em uma teoria baseada em metas. Mas o principal ponto é que essa posição original, essa ignorância, ela é sustentada justamente por uma ideia de igualdade, né? Uma igualdade que propicia que as pessoas vão ter as escolhas racionais dos melhores princípios de justiça. A igualdade, que ele quer dizer aqui, é uma igualdade da forma mais abstrata possível. Ele não coloca aqui uma igualdade de recursos materiais, não. Ele coloca aqui uma igualdade aceitável, um direito fundamental, um direito natural, melhor dizendo, a igualdade, mas é direito ao igual respeito e a igual... Eu vou conferir daqui a pouco. Mas essa igualdade em abstrato, ela sim, ela é capaz de sustentar essa teoria. Então, a posição original, lógico, é um subterfúgio, né, para que a gente possa compreender que a justiça só pode ser feita quando o direito à igualdade é garantido. E esse direito à igualdade, como eu estava dizendo e agora eu me lembrei, é o direito a igual respeito e a igual consideração, né? Esses dois tipos de igualdade, elas são tão abstratas, que qualquer uma posição de ignorância poderia concordar. E por quê? Porque assim, as pessoas numa posição de ignorância, apesar delas terem desconhecimentos, né, sobre qual a sua situação, elas teriam, prioristicamente, elas teriam metas específicas a perseguir. Por exemplo, eu posso privilegiar o direito à vida, outra pessoa pode privilegiar o direito à segurança, outra pessoa pode privilegiar o direito à educação. Metas muito específicas, mas que a situação, a circunstância excepcional dessa posição original não pode
fazer com que a gente considere esse tipo de direito específico, esse tipo de meta muito específica, porque a gente não sabe o que o outro vai considerar. A gente não sabe, se eu quiser o direito à educação, o outro pode querer um direito à saúde, por exemplo, né? E aí, como é que seria, no final das contas? Qual seria o direito garantido no final das contas? Ninguém ia saber, porque cada um ia ter uma meta específica. E não seria possível concretizar cada meta de forma específica. O direito à igualdade, ao igual respeito, à igual consideração, por outro lado, é um direito tão abstrato, é a essência de tudo, né? Que é capaz que todas as pessoas falem assim, realmente, nós temos esse igual respeito, essa igual consideração. E a partir disso, nós podemos dar prosseguimento à convenção aí que é realizada aí na posição original. Então, é impossível que o direito que balizasse a posição original fosse um direito específico, né? E aí entra um outro ponto, que é a questão de um direito natural. O Dworkin, ele concebe que o direito à igualdade é um direito natural. Isso é um direito que não está na lei, que não está positivado, que não está em nenhuma convenção. É um direito que existe, talvez metafisicamente, existe antes de qualquer coisa, né? E aí sim, esse direito fundamental, esse direito natural, melhor dizendo, ele é capaz de fazer com que nós obtenhamos justiça, né? E é um direito que todos concordarão numa posição de ignorância, porque ele vai dar um exemplo, em dado momento do texto, da leitura, que existe, eu preciso beber, molhar a garganta, interesses em jogo, né? Só que dentro desses interesses, ele faz uma diferenciação entre o interesse antecedente e o interesse presente. E aí ele exemplifica com uma situação de uma aposta de corrida de cavalo. Por exemplo, numa aposta, eu tenho um interesse antecedente de apostar no cavalo que talvez mais ganha, né, por exemplo. Só que isso pode não ser igual ao interesse presente. Porque, por exemplo, eu vou apostar no cavalo que mais ganha. Esse cavalo já ganhou 15 corridas, né, enquanto os outros só ganharam 2. Eu vou apostar no que tem 15 corridas, né? Eu vou apostar no que eu acho que vai ganhar, e não no azarão. Só que, depois da primeira volta, imagina que esse cavalo ele cai, toma um tombo e cai. Ora, o meu interesse presente jamais será apostar nesse cavalo, apesar de eu já ter apostado antes, né? E talvez o interesse antecedente de outras pessoas que era apostar em um cavalo, talvez azarão, esse cavalo azarão já está quase lá na ponta, está quase ganhando. Então o interesse antecedente dessa pessoa é igual ao interesse presente dela, porque ela quer que o cavalo dela ganhe. Só que nessa situação, isso serve muito bem para exemplificar que cada pessoa tem um interesse antecedente. Cada pessoa tem um interesse antecedente. Só que na situação, na posição original, as pessoas elas sabem do seu interesse antecedente, mas elas não vão ter a banca para apostar naquele interesse antecedente, porque elas não sabem qual que vai ser o resultado final. Elas não sabem se o cavalo delas vai ganhar ou o cavalo delas vai perder. E é realmente impossível de saber, porque são muitos interesses em jogo, né? São muitos interesses antecedentes em jogo. Então o que harmoniza todos esses interesses antecedentes em jogo? O que harmoniza é justamente o direito a igual respeito e a igual consideração. Esse direito natural, ele é um ponto de referência, é um ponto comum, né? E quando esse direito ele é justamente garantido, aí sim pode-se obter justiça. A contrário senso, caso esse direito não seja garantido, seria impossível ter uma posição original, uma situação em que as pessoas convencionassem os melhores princípios, justamente porque se as pessoas não têm igual respeito e igual consideração, cada uma vai querer se dar melhor na frente da outra. Aquela coisa meio Rio de Janeiro, que farinha pouco, meu pirão primeiro. Só que não é assim. E a posição original ela é um excelente recurso argumentativo, né, para revelar que existe um direito subjacente. E esse direito subjacente é o direito à igualdade, né? E aí entra naquela questão: por que esse direito é tão abstrato, né? Porque ele é capaz de ser satisfeito de muitas formas,
Existem, lógico, igualdade de materiais, igualdade de direitos políticos, enfim. Mas a igualdade, o direito a igual respeito e a igual consideração, por exemplo, ele é satisfeito por disposições políticas que vão garantir a igualdade de oportunidade em termos de ocupações de cargos e posições, né? Com base na meritocracia, por exemplo, né? Outra pessoa também pode vir e argumentar que o direito a igual respeito e a igual consideração, ele é concretizado que poderia ser satisfeito por um sistema que garanta a igualdade de renda e de status, todo mundo na mesma classe social, independente aqui da preocupação com meritocracia, né? Uma outra pessoa pode argumentar que esse direito também pode ser satisfeito, ou seja, a igual consideração, a igual oportunidade, a igual respeito, perdão, eles podem ser garantidos por qualquer sistema que favoreça aí o bem-estar de todos os cidadãos, né? Ou que favoreça o bem-estar de cada um deles, individualmente considerado. Uma outra pessoa pode defender que essa igualdade, em nome dessa igualdade, em nome dessa igualdade fundamental, seria priorizado aqui a liberdade e outras questões que o próprio Rawls levanta, né? Então, tentando fazer um apanhado aqui, a pergunta chave, que pelo menos eu consigo captar do texto, né? Por que a posição original é o recurso capaz de fazer justiça? É uma questão que, na visão do Dworkin, Rawls não responde, e ele tenta responder. Porque a posição original é o recurso que garante, né, que a igualdade, o direito a igual respeito e o direito a igual consideração possa ser revelado, né, possa ser garantido, né? E aí, algumas outras considerações que podem tangenciar o texto, pode ser na linha de que ele também ele é contra a questão de utilitarismo, né? Porque ele não concorda que as metas têm que ser perseguidas a todo custo, né? Com prol da maximização do benefício geral. E aí, a teoria utilitarista seria um exemplo de teoria baseada em metas. Outras teorias, por exemplo, a teoria baseada em deveres, que a própria seria uma teoria do Kant, também não se coaduna com a questão do contrato social, né? Isso porque cada pessoa teria um interesse diferente, e quanto que a teoria baseada em direitos, e ele utiliza a ferramenta do contrato, ainda que hipotético, para tentar explicar a questão do poder do veto, né? A questão do veto é uma ferramenta, é um instrumental que cada um disporia, né, para justamente assegurar o seu próprio direito, e isso, o poder do veto, ele se coaduna com a questão do contrato social, né? Então, algumas outras questões que vão tangenciar, mas principalmente o Rawls, o Dworkin, ele vai tentar aprofundar a teoria do Rawls. Não gosto de dizer assim, porque o Rawls tem a teoria dele, o Dworkin também tem, mas ele tenta explorar, melhor dizendo, né? Cada um tem a sua teoria, e não é porque ele veio depois que é uma evolução, que é um upgrade. Isso eu discordo completamente, né? E acredito agora fazer um parênteses aqui, é o que tenhamos que, toda vez que falar que um é a evolução do outro, para mim isso é bullshit, isso não revela realmente a natureza de todas as teorias, né? Mas a teoria do Dworkin, ele tenta entrar num ponto, ele tem um recorte, um olhar, uma perspectiva da posição original, não para o que ela é capaz de produzir, né? Mas sim por que ela é produzida, por que a posição original é possível, né? E por que a posição original é capaz de, em um direito procedimental, digamos assim, promover a justiça, né? E é justamente porque a posição original ela é possível, ela é viabilizada porque existe um direito natural a igual respeito e a igual consideração. E aí é esse ponto, pelo menos é o que eu observo, que o Dworkin quer fixar na teoria dele, né? Que ele é um liberal igualitário, mas ele quer olhar para isso. Ele quer a origem de tudo é a igualdade, né?
E aqui eu repiso, não é uma igualdade de recursos, não é uma igualdade de material, mas é um direito a igual consideração, a igual respeito. Né? E aí o Dworkin tem esse olhar. Enquanto o olhar do Rawls é um olhar para o que é produzido a partir da posição original. E aí o Rawls vem com seus dois princípios, das liberdades políticas básicas, né? Dos direitos que se coadunam ali com o liberalismo, e o direito àquele princípio da diferença, né? Que as desigualdades só são possíveis desde que promova uma situação melhor do que se ela não existisse. Então, o olhar para o Dworkin é no antes, e o olhar para o Rawls é para o depois. Eu prefiro encarar assim, né? Do que falar que um é a evolução do outro, porque para mim isso não procede. Então, basicamente é isso, pelo menos esse capítulo 6, ele diz muita coisa. Eu fiz um resumo, né, desse capítulo, não consegui resumir o capítulo, ele tem, sei lá, quantas 20 páginas por aí, mas não pode perder o fio da meada desse capítulo, senão já era. Mas é isso, né? O Dworkin, ele tenta elevar aqui o direito à igualdade, né, para aí sim, posteriormente, desenvolver a própria teoria dele, né? Então, ele pega do Rawls, visualiza ali que existe uma igualdade, né, direito a igual respeito, a igual consideração, e aí a partir disso ele vai desenvolver a teoria. Então é isso que ele usurpa aí o Rawls, pega ali o que ele quer e vai para dele, né? Então não é uma teoria que vai evoluir o pensamento de Rawls. É uma teoria autônoma, né? A teoria do Dworkin. Então, dito isto, saúde. Agora a cerveja já deve estar um pouquinho mais quente. Percebo que o lúpulo já está começando a se liberar, porque tem aquela questão da oxigenação. Então, saúde, boa sexta, bom feriado.